Você já deve ter ouvido falar de muitos casos envolvendo crimes, assassinatos famosos, histórias dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou: o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou: e a sentença? Sou Lucas Rosado, advogado em Brasília, e hoje nós analisaremos os aspectos jurídicos de mais um caso concreto aqui no nosso canal. O caso da vez é o caso de Elise Matsunaga, um caso bastante conhecido e repercutido na mídia. Elise, na época, era técnica em enfermagem e cursava a faculdade de Direito. Ela conheceu Marcos Matsunaga, diretor executivo da IOC, em uma feira de vinhos. Posteriormente, ele a contratou para fazer um programa. Marcos, na época, era casado. Ele se separou para casar-se com Elise e juntos tiveram uma filha. Tempos depois, Elise começou a desconfiar que Marcos teria uma outra amante e estava traindo. Ela contratou um detetive particular para reunir provas e acabou confirmando essa suspeita. No dia 19 de maio de 2012, Elise e Marcos tiveram uma discussão. Não ficou muito claro exatamente qual foi o motivo que ensejou essa discussão, mas possivelmente poderia estar relacionado com as traições de Marcos. Além disso, não há como saber ao certo se Elise já havia premeditado o crime que viria a seguir. O fato é que, depois da discussão ter ficado um pouco mais acalorada, Elise disparou um tiro com arma de fogo na cabeça de Marcos. Ela teve essa facilidade porque o empresário era um colecionador de armas e mantinha armas na residência inteira. Inclusive, ele ensinou ela a atirar e a presenteou com uma arma, a que foi usada no crime. Após esse acontecimento, Elise, procurando se livrar do corpo, esquartejou Marcos, colocou suas partes em sacos plásticos, colocou os sacos dentro de malas e os despejou no matagal. Após o desaparecimento de Marcos, a família começou a se preocupar. Porém, Elise, falsamente se passando por ele, mandava e-mails para a família, com o intuito de despistá-los, falando que estava tudo bem. Após o avanço nas investigações policiais, a Elise acabou se tornando a principal suspeita da prática do crime, uma vez que as câmeras de segurança da residência do casal haviam registrado que Marcos, no dia do assassinato, havia entrado em sua casa e nunca mais havia saído de lá. E posteriormente, Elise aparece nas câmeras saindo com malas da residência. Por conta disso, no dia 4 de junho de 2012, Elise foi detida sob prisão temporária de 5 dias, ocasião em que ela prestou depoimento à polícia sobre os acontecimentos. Desde o começo, ela negou qualquer envolvimento no evento criminoso e qualquer participação. Somente no dia 6 de junho de 2012, 2 dias depois de ter sido colocada em prisão temporária, é que ela confessou a prática do crime. Em sua confissão, Elise contou que deu um tiro em Marcos após ser verbalmente e fisicamente agredida por ele. É importante nós ressaltarmos um ponto curioso durante as investigações policiais. A perícia constatou que Marcos só teria sido morto após o esquartejamento, uma vez que encontrou sangue nos pulmões dele. Porém, a versão de Elise contava que ele havia morrido no momento do disparo em sua cabeça. A Elise foi levada a júri popular, e o julgamento dela durou 7 dias, conhecido esse julgamento como um dos mais longos da história do Tribunal do Júri brasileiro. Durante o julgamento, a estratégia que a defesa de Elise utilizou foi afirmar que o assassinato de Marcos teria sido cometido sob o domínio de violenta emoção. O intuito da defesa era o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Já a estratégia da acusação era convencer os jurados que havia a presença das duas qualificadoras do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Isso é, o motivo torpe, uma vez que o crime estaria relacionado com o dinheiro e com as posses de Marcos, e
o meio cruel utilizado na execução do crime, que seria o esquartejamento, uma vez que, conforme a perícia que foi realizada, Marcos ainda estava vivo quando o esquartejamento foi realizado. Nesse caso, a pena de Elise poderia chegar até 33 anos, com reconhecimento dessas qualificadoras. Na fase de interrogatório da Elise, assim como em seu depoimento policial, ela insistia que só disparou em Marcos após ter sido previamente atacada. Ela respondeu todos os questionamentos feitos pelo juiz e pelo seu advogado, porém não respondeu os questionamentos feitos pela promotoria, uma vez que, segundo ela, eles não estariam interessados em saber a verdade. Ao todo, foram ouvidas 16 testemunhas no tribunal do júri. A sentença foi proferida no dia 5 de dezembro de 2016, pela 5ª Vara do Tribunal do Júri de São Paulo. O veredito dos jurados foi pela condenação de Elise. Entretanto, o veredito reconheceu apenas uma das 3 qualificadoras que haviam sido requeridas pela acusação, que foi a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. As qualificadoras de meio cruel empregado na execução do crime e motivo torpe não foram reconhecidas pelos jurados. A dosagem da pena foi realizada da seguinte forma: o juiz estabeleceu a pena base de 15 anos de reclusão nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Ao fixar essa pena base, ele levou em conta a personalidade fria e calculista de Elise na execução do crime, bem como a conduta dela de tentar mascarar o que aconteceu. Ele ainda acrescentou 1/4 da pena em virtude da circunstância agravante pelo crime ter sido cometido contra o próprio cônjuge, no caso, Marcos, o marido de Elise. A pena de homicídio totalizou em 18 anos e 9 meses de reclusão. Com relação ao crime de ocultação e destruição de cadáver, a pena base foi fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, com 12 dias multa, o incurso no artigo 211 do Código Penal. Ainda houve o acréscimo de 1/4 pela circunstância agravante de cometimento do crime em face do cônjuge. E ainda houve a redução da pena em 1/4 pela circunstância atenuante da confissão espontânea, totalizando dessa forma 1 ano, 2 meses, 1 dia de reclusão e 11 dias multa. No final das contas, unificando-se as penas, temos a pena total de 19 anos, 11 meses, 1 dia de reclusão com 11 dias multa. É importante atentarmos ao fato de que a Elise, antes da sua condenação, tentou insurgir-se contra a prisão temporária. Ela impetrou um habeas corpus na 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de São Paulo. Porém, esse habeas corpus foi denegado. Contra essa decisão, ela ainda impetrou um outro habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Ela alegava que não havia razões para manutenção da prisão temporária dela, uma vez que ela teria agido em legítima defesa e era primária. Entretanto, o STJ não conheceu do habeas corpus impetrado. Ela ainda tentou entrar com um recurso em habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, mas ele foi julgado prejudicado. Na época em que Elise foi pronunciada, a defesa tentou entrar com um recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia. Porém, o Tribunal de São Paulo negou provimento ao recurso. A defesa ainda tentou desconstituir essa decisão por meio de recurso especial ao STJ e recurso extraordinário ao STF, mas em nenhum deles ela teve sucesso. Após a sentença, tanto a defesa quanto a acusação apresentaram recursos de apelação. A defesa sustentava que houve ausência de fundamentação nas frações escolhidas para aumento no cálculo da pena, e ainda sustentava a incidência da atenuante de confissão espontânea em ambos os crimes. Já a acusação, em seu recurso, sustentou que a sentença havia sido proferida em contrariedade com as provas que haviam nos autos, uma vez que a presença das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel empregado na execução do crime eram claramente presentes. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos 2 recursos.
Em virtude dessa decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação, a Elise impetrou um habeas corpus no STJ, buscando a revisão da pena e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea nos 2 crimes. Nesse habeas corpus, ela obteve sucesso parcial, uma vez que o STJ reconheceu a aplicação da atenuante nos 2 crimes e assim reduziu sua pena para 16 anos, 3 meses de reclusão. Ela ainda tentou um recurso no STF, buscando uma redução de pena ainda maior, com base na preponderância da atenuante de confissão espontânea, mas não obteve sucesso. Além dos habeas corpus impetrados, Elise ainda interpôs um recurso especial contra a sentença proferida no júri, buscando a desconstituição da mesma. Entretanto, esse recurso especial foi negado em 2019. Ela ainda interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas esse ainda não teve resultado até o presente momento. Apesar de haver recurso pendente de julgamento, como eu falei anteriormente, e da sentença ainda não ter transitado em julgado, a Elise cumpre a execução provisória da pena. Somente no ano passado, 2019, ela alcançou a progressão de regime para o semiaberto, dessa forma possibilitando que ela trabalhasse durante o dia e voltasse para a penitenciária à noite. Ainda foi concedido a ela as saídas temporárias, inclusive a saída do Dia dos Pais no ano passado. Porém, por motivos pessoais, ela optou em não usufruir da saidinha. É isso aí, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, por favor, deixem o like aqui, se inscrevam no canal. Podem deixar no comentário qualquer dúvida que vocês tenham que eu respondo. E também, se surgir alguma ideia de algum possível caso que vocês queiram ver analisado aqui no canal, deixa nos comentários também, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Um abraço para todos.